Insights, o podcast do Bradesco. Tem vários lugares com linguagens acessíveis muitas vezes, mas que quem vai pesquisar? Vou chegar lá e vou falar, eu quero saber sobre educação financeira para aprender a cuidar melhor do meu dinheiro. As pessoas não vão pesquisar isso, elas vão pesquisar onde elas vão comprar tal coisa que o influencer está usando ali, entendeu? Então a gente precisa tentar trazer esse tema de uma forma mais comum, contínua, com mensagens pop-up, porque toda hora todo mundo aqui recebe alguma mensagem de aplicativos que tem no celular. O papel da instituição é mais do que deixar disponível. Eu tenho toda uma trilha de cursos aqui no meu site, mas em que linguajar? Né? No linguajar que só quem é do mercado financeiro entende, então ele não vai atingir o objetivo. Né? E todo mundo entende finanças. Todo mundo paga conta, financia casa, carro, todo mundo entende. É só falar a linguagem das pessoas. Né? E há uma falsa impressão, né, de que ficar naquele processo de controlar as despesas é uma escravização, mas aquilo é uma coisa que na verdade te traz liberdade na hora que você tem que decidir as coisas que você vai fazer ou as coisas que você não vai fazer. Mas assim, é muito... você vê na prática, conversando com as pessoas, eles têm uma imagem que na hora que eu tiver muitas propriedades, muito dinheiro, que eu vou precisar sentar para organizar. E é o contrário. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e agora eu começo o nosso podcast Insights. A gente tem uma edição super especial no 3º Summit de Educação Financeira do Bradesco e o tema desse ano é Seu Dinheiro, Sua Tranquilidade. Descubra como alcançar a segurança financeira. E a gente hoje no bate-papo tem 3 convidados super especiais, mas antes de apresentá-los eu queria trazer um dado para a gente conversar sobre educação financeira e saúde mental. A Serasa conduziu uma pesquisa com 1.240 participantes e foi constatado no dia 8 a 19 de agosto desse ano, então super recente, que 84% das pessoas entrevistadas já tiveram a saúde mental afetada por despesas ou dívidas. E a gente tem uma notícia boa aqui com os nossos palestrantes hoje, os nossos panelistas, que a educação financeira é uma grande aliada, é uma grande ferramenta para a gente evitar o estresse financeiro. E a gente consegue, com a educação financeira, construir uma relação mais saudável com o dinheiro e, claro, também com a nossa mente. E para a gente conversar sobre educação financeira e saúde mental, eu tenho o prazer de conversar com Arthur Vieira de Moraes, que é professor na B3. Arthur, seja bem-vindo ao nosso Insights. Muito obrigado. Estou muito feliz de participar e poder falar de educação financeira para todos. Obrigado mesmo pelo convite. E também está conosco Júlio Paixão, diretor do DRC, a área de cobrança e recuperação de crédito do Bradesco. Júlio, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Ju. E é um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema. Ótimo, muito bom. E Tatiana Filomensky, a Tati, obrigada de novo por estar de volta aqui ao nosso palco, psicóloga clínica e líder do programa de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas na Universidade de São Paulo. Tati, seja muito bem-vinda ao Insights. Muito obrigada, Ju. Muito bom. Arthur, eu queria começar com você uma pergunta que a gente abre aqui as nossas discussões sobre a gente construir uma jornada saudável para os indivíduos, para as pessoas, tanto financeiramente quanto mentalmente. E como é que a educação financeira faz esse papel no curto, médio e no longo prazo? Legal. Acho que a primeira coisa importante para a educação financeira fluir é a gente falar sobre dinheiro. Todo mundo deveria conversar sobre dinheiro dentro de casa, com os amigos, né? Então, começa a educação financeira com o fim de um tabu e despertando um interesse. Não é? E esse interesse ele deve ser para todos, para homens, para mulheres, para crianças e tal. E depois o tema vai passando ao longo da nossa vida por todos os caminhos. Desde o ano passado começou a acontecer no Brasil a Olitef,
que é a Olimpíada de Educação Financeira do Tesouro Direto. Então, com isso, o tema está chegando às escolas, e não só aos alunos, porque também envolve os professores, não são só crianças, porque também envolve o EJA. Então, o tema chegou às escolas de uma maneira dinâmica, com uma competição, sem ser algo imposto como uma nova matéria e tal. E a partir daí, chega em casa, chega na família, chega no trabalho. Então, a questão principal sobre a educação financeira é falar sobre dinheiro, trocar experiências, pedir conselhos, porque é assim que a gente aprende muita coisa na vida, né? E com a possibilidade de falar com diferentes gerações, então a coisa fica ainda mais rica. Então, eu fico por aí. O caminho é conversar sobre dinheiro, coisa que se faz muito pouco ainda. Júlio, ainda sobre esse assunto, como é que a organização financeira deve entrar na vida de todos? Acho que tem muita gente que acaba falando que a organização financeira, fazer toda o planilhamento ou os meus objetivos, traçar os meus objetivos, é só para uma população com uma alta renda, ou até quem tem uma baixa renda não acaba achando que não precisa se preocupar com isso. Mas, na verdade, a organização financeira é para todos, independente classe ou momento de vida, né? Perfeito. E assim, eu tenho uma experiência prática aqui pelo banco, tendo em vista que a gente atende milhões de clientes por mês, né? Então eu tenho uma amostra muito significativa de tudo que acontece, e nas conversas que a gente tem com os clientes, você vê que isso é uma crença que pega todas as classes, né? E há uma falsa impressão, né, de que ficar naquele processo de controlar as despesas é uma escravização, mas aquilo é uma coisa que na verdade te traz liberdade na hora que você tem que decidir as coisas que você vai fazer ou as coisas que você não vai fazer. Mas assim, é muito... você vê na prática, conversando com as pessoas, eles têm uma imagem que na hora que eu tiver muitas propriedades, muito dinheiro, que eu vou precisar sentar para organizar. E é o contrário. Quem está com o recurso mais enxuto que tem que antecipadamente se organizar. Então, a gente, nesse processo, eu acho que tem várias soluções providas pelo mercado inteiro, né? Pela Febraban, pelo próprio Bradesco, que auxiliam, né, qualquer cidadão a começar da maneira mais simples a anotar seus gastos fixos, seus gastos variáveis, para começar a ter um mínimo de controle. Então, Juliana, assim, eu atesto na prática que isso pega qualquer um. E realmente você consegue atestar que existe realmente essas crenças, né? Esses bloqueios. E Tati, agora já um pouco mais ligado à sua pesquisa acadêmica, de compras impulsivas, a gente estava até conversando um pouco antes sobre filhos, eu também concordo que quando a conversa sobre filhos fica muito interessante. Sobre como controlar, eu acho que é interessante você comentar, se você puder comentar com a gente a questão do consumo excessivo, das compras compulsivas, e como essas emoções, elas moldam o nosso comportamento financeiro, como é que a saúde mental está ligada, sim, à questão financeira. Certo, vamos lá. Pegando um pouquinho dos dois, né, acho que assim, a comunicação sobre dinheiro é fundamental, porque todas as pessoas precisam falar sobre dinheiro dentro de casa e não falam realmente, né? Na terapia é isso. E aí a gente que cutuca para poder, eu no meu olhar de lugar de trabalho muito com essa questão das finanças e o quanto isso vai impactando, eu acabo puxando. Ou as pessoas já vêm para mim que assim, quem me procura é o companheiro, a companheira, a família, e fala assim, olha, vai acabar o casamento se ela não se tratar, se ele não se tratar, se não resolver, porque eu não dou mais conta, que tem muito dessa relação da desconfiança, da traição financeira, do não compreender como que o outro não consegue se controlar, se é só parar de gastar, né? Mas não é só parar de gastar. A gente está falando que, eu acho que é onde a gente tem um grupo da população que é pequeno, comparado com o que a gente vive hoje de endividamento, de números e tudo mais, e de outras razões que explicam o endividamento das pessoas e até o superendividamento. Mas sim, eu acho que a gente quando fala da compra compulsiva e tudo mais, a gente está falando de uma
de um transtorno, de uma doença. Doença traz sofrimento. Se traz sofrimento, isso vai impactar. Vai impactar de alguma forma a família, a própria pessoa, porque é um comportamento, é um behavior addiction, né? Uma dependência comportamental que a gente chama. E por que eu tenho uma dependência comportamental de uma coisa que me faz mal? Mas comprar faz bem. Comprar aciona uma sensação prazerosa, então libera, hoje a gente está na moda da dopamina, né? Então a dopamina não vem quando eu compro, a dopamina vem quando eu penso que eu vou parar em algum lugar, que eu vou comprar aquilo que eu tô querendo, que eu vi na rede social, que chegou para mim uma mensagem, então aí eu já me estimulei e já acabou, aí eu já fui. Então a gente pensar que esse é um comportamento repetitivo, impulsivo e que não é uma vez, ele não é pontual. Como muitas vezes falam assim, quem nunca se descontrolou comprando? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo em algum momento já passou por isso. Porém, essas pessoas fazem isso constantemente, porque é a forma que elas encontraram de lidar o quê? Com as emoções negativas. Negativas, entre aspas, porque emoções não são negativas, elas são experienciadas de uma forma que podem nos deixar melhor ou pior, mas quando eu vivo angústia, ansiedade, tensão, preocupação, eu acabo buscando formas de tentar melhorar, e aí eu faço o quê? A gente tem as crenças sociais, né, crenças sobre dinheiro, falando das crenças sobre, não, eu vou guardar dinheiro, eu vou falar sobre dinheiro quando eu tiver dinheiro, né, quando eu conseguir a propriedade, aí eu vou pensar num planejamento. Não, eu tenho que começar antes. Então a gente passa por uma série de crenças sociais que nos levam a achar que tá tudo bem comprar, tá tudo bem, eu tô triste, vamos lá fazer umas comprinhas que tudo melhora, né? Então a gente vem de um contexto social que estimula o consumo, a economia e tudo mais. Para algumas pessoas isso é um terreno fértil que faz um boom e a pessoa acaba ficando muito dependente daquele comportamento. Mas fora isso a gente tem uma série de outras questões que envolvem sim a tomada de decisão, que o quanto eu acabei comprando por impulso. Quem nunca se arrependeu de algo que comprou? Falou, nossa, mas eu não precisava disso. Né? Por que eu comprei de novo? Ou eu comprei isso agora? Eu podia ter pensado melhor. Então acho que isso faz parte do ser humano. Só que se a gente tem a educação financeira, a gente pensa sobre o dinheiro, se a gente usa o planejamento... Conversa sobre isso. Conversa desde na escola, nas escolas, né? Para lidar, exatamente, para lidar com o desejo, porque as contas como, né, você trouxe da questão das contas fixas, de a gente planejar e saber, mas e as variáveis? Elas são as mais difíceis da gente entender, né? Então a gente precisa acompanhar, não tem como você não acompanhar durante um tempo para entender onde é que eu gasto mais de forma variável, né? Posso quebrar o protocolo e Claro. fazer uma pergunta? Na mesma linha, Tatiana, assim, a gente vê muito no dia a dia, você falou bastante do impulso na compra, e depois a pessoa parece que ela isola aquele problema, cria um bloqueio, ficou com aquela baita dívida, né? A gente na ponta, a gente vê que, apesar de ter inúmeros programas de auxílio, de ajuda à recomposição do crédito, de financiamento, alguns clientes criaram um bloqueio ou acabam topando um acordo que só para tirar da frente. Eu posso entender que essa mesma síndrome, digamos assim, ou esse comportamento também se aplica quando ele está tentando resolver o problema? Ele por impulso vai tomando decisões meio que sem pensar? Eu acho que quando você percebe, o que é muito bacana da instituição poder olhar, né? A repetição. Eu repito. Então eu tomo empréstimo, aí eu começo a pagar, eu não consigo cumprir, aí eu pego um outro para poder ajudar a pagar aquele. Então eu vou aumentando a bola de neve. Então é entender o que está fazendo essa pessoa não conseguir cumprir com um acordo. E o imediatismo faz parte do ser humano. Então a gente está diante de uma situação, eu estou procurando um emprego, eu preciso do meu nome sem restrição para poder alugar uma casa. Eu preciso vender um imóvel, mas o meu nome está restrito, se eu tiver com essa restrição eu não consigo vender. Então às vezes as pessoas tomam atitudes imediatas para solucionar um problema sem pensar no longo prazo, é só pensando naquela solução rápida. Não, perfeito, desculpa que eu tô atrapalhando a Jo aqui, mas, É isso. mas a gente hoje vive um complemento desse problema que a gente tenta de todas as formas aqui, que assim, tem um conjunto grande de pessoas que fazem um trabalho muito importante de influenciar e educar, mas tem influenciadores que vendem soluções imediatas
e que assim, a gente enfrenta um problema gigante. Ele fala, não, faça aqui 2, 3 cliques que você tirou seu nome da restrição. Então assim, se por um lado falta informação, do outro lado sobra informação ruim nas redes sociais. Exatamente. E pega essas pessoas mais vulneráveis. A gente percebe no sentido de, então, se eu fizer esses 3 passos, eu resolvi meu problema. E o que a gente busca? O rápido, né? Porque a gente vive o mundo, esse momento atual, a gente está no imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem. Tanto que você faz uma compra online, você paga mais caro para chegar mais rápido. Sim. Você opta, o frete grátis, você recebe em 2 dias. Não, eu quero o frete que eu estou pagando para receber em 12 horas, né? Então é isso. A gente faz essa opção. Às vezes há a necessidade? Sim, às vezes há a necessidade. Mas às vezes não há a necessidade, né? Então, só que a gente está inserido num contexto do que tudo é para ontem. Todo mundo já tem, e a rede social contribui muito para isso. Porque eu vejo que todo mundo tem. Quem posta o que não tem na rede social? Sim. Quem posta a vida ruim? Todo mundo posta a grama mais verdinha que tem, né? Mas ninguém vê o entorno. Só tem um pedacinho verde, o resto tá tudo seco. Mas a gente só vê aquilo que tá bonito. E aí eu comparo, é o que eu falo, você compara a sua vida toda, porque você é a pessoa mais especialista sobre você. Então você tem uma noção de tudo que acontece na sua vida. E você se compara o quê? Com aquela foto bonita daquela viagem que a pessoa fez. Quem na pandemia não ficou com inveja de quem estava viajando? Sim. Eu falava assim, já estou em casa, 2 crianças dando aula, atendendo, ficando quase doida, homeschooling, eu não sei o que fazer. E o pessoal na praia, na casa de campo, eu falei, gente, eu queria poder ir para um lugar desse também, né? Então é isso, a gente olha para este lugar do outro, que é o melhor, e compara com a nossa vida toda, que tem o bom e tem o ruim. Então a gente fica nesse lugar do imediatismo que a gente quer resolver rápido, a gente não quer esperar para resolver. E sobre o Júlio, você comentou sobre a questão das informações, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a questão do assessor de investimentos, que acho que nos últimos anos teve um aumento aí muito grande. A gente tem aqui também no Bradesco muitos especialistas de investimentos. Qual que é o papel do assessor de investimentos hoje numa família? Que eu acho que até a B3, alguém da B3 comentou o Paiva comentou no Ambima Summit, que o assessor de investimentos deveria atuar mais como um médico da família. Queria que vocês dessem um pouco desse olhar da ótica das instituições financeiras também, olhando para as famílias. Legal. Assim como a gente está falando que tem um excesso de informação, tem cada vez mais produtos financeiros e mais gente falando sobre produtos financeiros e tal. Então, eu acho que o primeiro papel do assessor é ouvir. Antes de falar, é ouvir. E entender, de fato, o perfil daquele cliente investidor ou investidora. E mais do que o API, não me entenda mal, o API é burocracia. Ele é super importante, ele revolucionou, ele mudou muito a qualidade do atendimento no Brasil, mas o conhecer o perfil do investidor vai muito além disso, né? É conversar e entender qual é o momento de vida daquela pessoa, tentar saber o que ela tem em outras instituições, e principalmente, então, se ela é casada, se ela tem um cônjuge, um companheiro, o que ele faz? Então eu posso ser autônomo e ser casado com uma funcionária pública, tem um meio do caminho aqui, minha renda é incerta, mas a da minha companheira é muito certa. É ouvir, conversar e aí sim oferecer investimentos que sejam adequados a objetivos no plural, que a gente não tem um só. Né? A ideia de portfólio ela é importante, muito importante, mas um portfólio ele não é só aquela coisa do Markowitz, de ativo descorrelacionado, tal, não. O meu portfólio ele condiz com meus objetivos. Se eu te perguntar quais são os objetivos agora, você não vai saber na ponta da língua. Mas se a gente ficar batendo um papo aqui, tomar mais um café, então a gente consegue listar os nossos objetivos. Então, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, eu consigo ajudá-las a entender o perfil de investidor e quais os objetivos. Aqui entre profissionais, eu gosto de fazer uma brincadeira. Posso te escolher? Me diz na ponta da língua qual é o seu perfil de paraquedista. É moderado, arrojado ou conservador? Seu perfil de paraquedista. Me fala agora qual é. A gente faz isso todos os dias com os nossos clientes investidores e investidoras. Pergunta qual é o seu perfil de investidor. As pessoas não sabem.
E aí, na dúvida, vai falar o quê? Sou conservador, não é? E quanto dinheiro tá lá nos fundos de previdência do Bradesco num perfil conservador? Eu faço um VGBL para minha filha de 12 anos, não condiz com o objetivo ser perfil moderado. Mas ninguém é conservador. Mas ninguém me explicou o que era perfil de investidor. Então eu falei, eu sou conservador. Tá? Então a gente precisa conversar. Muito mais do que o API, a gente precisa conversar com as pessoas. Júlio? Não muito mais a dizer do que eu acho que ter alguém técnico para regular o nosso comportamento com o dinheiro, né? Que no fundo o que está por trás, eu estou muito aqui do que a Tatiana estava dizendo, né? É o que regula a nossa relação com o dinheiro, entender e controlar os impulsos. E aí alguém técnico pode vincular com ferramentas e direcionar esses impulsos de uma forma mais adequada. E ainda sobre isso, desculpa, você quer complementar? Vou complementar, Ju. Eu acho que aí entra naquele lugar que a gente precisa quebrar as crenças que a gente carrega socialmente sobre dinheiro. Dinheiro é sujo, pegou no dinheiro, lava a mão. A gente estava conversando sobre isso. Né? Não, eu não tenho dinheiro, que aí o filho vem e fala assim, vamos fazer, não tenho dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro para isso agora, porque agora o meu dinheiro, eu preciso pagar outra coisa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então acho que a gente vai construindo essa relação do dinheiro mais saudável, que o dinheiro ele tem que ser único numa família. Eu não posso dizer isso que é para todo mundo se aplica igual, mas o dinheiro tem que ser compartilhado, a conversa sobre o dinheiro precisa existir. Então eu posso ter o meu e você ter o seu, mas a gente poder combinar o que vamos investir separadamente, o que eu quero, eu tenho um sonho X, Y, eu quero trocar um carro, você não quer, mas tá tudo bem, então eu quero carro, você quer moto, mas a gente precisa justamente trazer esse lugar de quebrar esse paradigma que o dinheiro não pode ser falado, né? Senão você nunca vai saber nada sobre o que aquela família pode querer alcançar em algum momento. Eu acho que eu entendo que o dinheiro ele deveria ter o papel dele, né? O dinheiro quando está no lugar certo, ele é secundário na vida das pessoas. Sim. Então se alguém acorda e dorme pensando em dinheiro, seja porque a diretoria dele está lá ligando, cobrando a dívida em atraso, ou porque ele precisa alcançar um objetivo e não sabe de onde vai tirar dinheiro, tá? O dinheiro está no lugar errado. O dinheiro está em primeiro plano, ele tem que estar em segundo plano na nossa vida, né? Mas essa pessoa que está endividada ou que não sabe como que ela vai ganhar mais, isso tem solução, com planejamento. Tem uma outra parte que aí é muito mais para a área dela, que é aquela pessoa que já tem muito e ainda assim só pensa em como ganhar mais. Isso entendeu que seja uma doença, tem solução, mas é em outra área, não é na área financeira. Eu olho com muito mais tranquilidade para quem hoje se vê endividado e acho que não tem como sair disso, porque tem. E de novo, conversando, entendendo sobre outras linhas de crédito, entendendo sobre portabilidade e acreditando que é possível mudar de situação com planejamento financeiro, né? E agora um pouco de dicas práticas. Júlio, quais são umas dicas práticas? Planejamento financeiro, porque o planejamento financeiro nesse caso é um autocuidado para quem está super endividado. Qual é uma dica prática e motivadora para quem está nessa situação? O primeiro que falaram bastante aqui é mais simples do que os nomes parecem, mas requer esforço, não tem solução de curto prazo, tem que se organizar. E uma outra coisa que é tão veiculado, mas a gente ainda vê uma reincidência muito grande, as pessoas fazendo escolhas de linhas de crédito caras, que não são as linhas adequadas porque ela quis. Então ela pega uma taxa de juros super cara, aí para matar aquela taxa de juros ela pega uma mais cara ainda, e aí quando você vê tem uma lasanha de créditos mal escolhidos, porque cada um, e o próprio banco faz isso, já ordena do mais barato para o mais caro para o cliente. A gente já presta exatamente esse serviço pensando que ele, olha, eu estou precisando, hoje a jornada do banco é assim, quanto você precisa? Eu preciso de R$1.000. Então tá, então R$1.000 no consignado custa 1%. No crédito XPTO custa 3% e assim por diante. Mas ainda assim, a gente tem um esforço muito grande como sociedade para conscientizar as pessoas de fazer essas escolhas. Mas aí vem junto uma série de coisas que foram ditas aqui, não, eu preciso resolver rápido, eu não vou ligar, eu não vou ler, é isso que eu vou tomar. Então,
essa tomada de decisão que passa um pouco pela história do investimento, só que revestida na hora de tomar o crédito, eu acho que é o principal, porque ali está a gênese do problema. Porque depois você tomou, aí você vai ter um trabalho de reequilibrar. Agora, para não ficar aqui também um discurso negativo, a gente está no dia a dia vendo pessoas também conseguindo se restabelecer, mas requer essa conscientização, essa renúncia, fazer caber na renda, que você consegue dar a volta por cima. Eu acho que as conversas são muito válidas, né, com os assessores, com os especialistas, com os gerentes, acho que isso então, voltando ao primeiro tema de falar mais sobre dinheiro e perder a vergonha de falar sobre dinheiro, muitas vezes a escolha do crédito mais fácil é para não ter que olhar no olho do gerente e pedir um dinheiro emprestado. As pessoas têm vergonha de fazer isso. E depois, quando se veem endividadas, sentem muito vergonha de falar estou endividado. Ora, quem nunca teve um problema, quem nunca teve um tropeço na vida, né? Então, conversar. E falta bastante sobre conhecimento, né? Quando a gente fala que tem linhas de créditos com custos muito diferentes, as pessoas ainda associam muito o custo de um empréstimo ao tamanho da parcela e não ao juro. O juro é o preço de um empréstimo. Então, se um crédito tem juro de 3% ao mês, o outro tem empréstimo de juro de 1%, o de 1% é mais barato. Mas se o que é de 3% ao mês é me apresentado em 20 parcelas, e isso dá parcelas de R$112, e o outro dá parcela de R$200, o de 200 parece mais caro. Então, falta também mais educação financeira para grande parte, né? E quando as pessoas estão endividadas, elas são cobradas. E elas já estão envergonhadas, elas já estão preocupadas, elas não estão endividadas. Já estão perdendo sono. Elas já estão perdendo sono, elas já estão angustiadas, ansiosas. Isso afeta o quê? Perda do sono, da concentração, afeta o trabalho. Isso gera um ônus, porque aí você não consegue mais trabalhar adequadamente, você não tem mais lazer, porque você começa a cortar o quê? O que você corta? Você se priva do lazer, porque não dá para cortar o aluguel. Então você começa a fazer, né, eu brinco que é a dança dos pratinhos, e aí você vai tentando equilibrar tudo. E quando você é cobrado, acho que aí a gente tem algumas ações, como trouxe o Júlio, que é pensar justamente assim, como é que a gente pode começar a propor melhoras para isso? Assim, percebi que o meu cliente no banco está se endividando constantemente ou está pegando outro empréstimo, é entrar em contato com você assim, olha, vamos ter um papo sobre o que está acontecendo com as tuas ações financeiras, com as suas tomadas de decisão, porque às vezes o empréstimo está disponível no aplicativo, você não consulta ninguém, ele já está lá, né? E aí entender um pouco desse lugar, propor para essa pessoa, olha, a gente tem aqui um plano, de repente, você pode seguir uma trilha aqui de orientação financeira para você começar a entender um pouco melhor, porque é um trabalho a longo prazo, que essa pessoa é uma reeducação. Ninguém consegue perder peso. Você quer perder peso? Todo mundo quer perder peso, sempre. Mas você não consegue perder peso de uma semana para outra. Você precisa fazer um esforço contínuo. A disciplina. A disciplina. A disciplina se conquista de um dia para o outro? Não, é com a repetição. É com tentativa e erro, é entendendo que eu fiz isso, mas aquilo não me ajudou. Então, vou retomar o processo. Então, são hábitos, comportamentos, aquisição de novos comportamentos frente ao dinheiro. Então, acho que esse pode ser um olhar um pouco mais acolhedor para quem está endividado ou até mesmo chega num quadro de super endividamento, que eu acho que talvez aí até pensando, quem sabe o Open Finance mais para frente seja um bom aliado para que as pessoas evitem de chegar num super endividamento do qual ela perde a capacidade de sobrevivência, de pagar o mínimo do sair do buraco. Exatamente, da vida, né? Então, acho que esse cuidado talvez de não condenar o endividado, mas de falar, peraí, você está endividado por quê? Vamos tentar entender aqui juntos. Se eu puder complementar, e também não se autocondenar por estar endividado. Né? É uma circunstância que tem solução, desde que haja motivação e disciplina. Então, eu queria falar sobre disciplina. Quando a gente fala de educação financeira, planejamento financeiro e tal, é exatamente igual a fazer uma dieta, a fazer exercício físico ou a largar um vício. A gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu brinco que a ONG que mais recebe doações no mundo é a academia. Porque a gente sabe que precisa fazer exercício, vai lá. É exatamente uma ONG, né? Paga o anual para ficar mais barato e não lembra nem a cor da fachada da academia. Então a gente sabe, a gente tem consciência, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem disciplina. Qual que é a vantagem quando o assunto é finanças? Dá para automatizar as coisas.
Eu não consigo fazer exercício automaticamente, mas eu consigo, falando em investir, por exemplo, automatizar que todo dia, 5, quando entra o meu salário, já vai uma parte para um CDB pós-fixado com liquidez diária do Bradesco, ou que eu compre um pouco de Tesouro Selic, ou que vá um pouco para o PGBL, para o VGBL, eu consigo automatizar. Isso é uma imensa vantagem das finanças e que a gente precisa tirar proveito. Então eu brinco para as pessoas assinarem o Granaflix. O que é o Granaflix? É o Netflix, é o streaming, é tudo aquilo que a gente já se habituou a programar gastos automáticos. Programe investimentos automáticos. Você pode cancelar a hora que você quiser. E aí, em vez de só sair dinheiro da sua conta, começa a entrar dinheiro numa outra conta, que é a conta dos investimentos. E aí, sem se perceber, de repente a gente olha e fala, nossa, como já tem bastante dinheiro aqui. Porque eu consegui automatizar, eu me livrei daquela necessidade de ter disciplina. E só com finanças a gente consegue fazer isso. Agora, já caminhando para a nossa última pergunta, infelizmente nosso tempo já está acabando. Tenho mais 2 perguntas, uma de cunho pessoal, vocês já sabem. A anterior, essa de agora, eu queria finalizar todo o nosso papo, porque a B3 tem várias trilhas de educação financeira, tem a iniciativa do Bora Investir, o Banco Central e a CVM colocaram uma resolução para reforçar o papel das instituições financeiras na educação financeira. E o que vocês acham que é o papel, aí eu queria ouvir de vocês 3, o papel das instituições financeiras e das instituições de saúde para ajudar realmente a saúde mental e a saúde financeira da população? Eu acredito que seja justamente tomar a iniciativa dessa comunicação, uma comunicação que seja cada vez mais simples, cada vez mais acessível, menos jargões, menos termos em inglês e uma comunicação direta mesmo, para a gente conseguir despertar a atenção das pessoas. Porque uma vez que desperte a atenção, quando a gente começa a aprender sobre alguma coisa, aquilo se torna um prazer. Então o papel da instituição é mais do que deixar disponível. Eu tenho toda uma trilha de cursos aqui no meu site, mas em que linguajar? No linguajar que só quem é do mercado financeiro entende, então ele não vai atingir o objetivo. Né? E todo mundo entende finanças. Todo mundo paga conta, financia casa, carro, todo mundo entende. É só falar a linguagem das pessoas. Né? Tati? Eu acho que trazer para as pessoas essa facilidade, do mesmo jeito que hoje os aplicativos de compra te mandam lembretes. Oi, Tatiana, estou te esperando por aqui. Você esqueceu algo no seu carrinho? Você esqueceu algo no seu carrinho? Por que não, quando eu estou endividado, eu estou com alguma questão de finanças ou com uma proposta de investimento? Oi, Tatiana, por que você não vem? Porque esse oi, Tatiana, ele é acolhedor. Ele me traz, é o vendedor da loja que eu vou lá e falo, oi, tudo bem, né? Que você vira cliente porque você é bem tratado. É isso. O banco pode usar isso também a nosso favor, da educação financeira, de convidar, porque as plataformas existem, como você colocou, B3, o Banco Central, a Ambima, a plataforma Meu Bolso em Dia, que eu sou colaboradora lá também, tem as trilhas do endividamento, do superendividamento, tem vários lugares com linguagens acessíveis muitas vezes, mas que quem vai pesquisar? Vou chegar lá e vou falar, eu quero saber sobre educação financeira para aprender a cuidar melhor do meu dinheiro. As pessoas não vão pesquisar isso. Elas vão pesquisar onde elas vão comprar tal coisa que o influencer está usando ali, entendeu? Então a gente precisa tentar trazer esse tema de uma forma mais comum, contínua, com mensagens pop-up, porque toda hora todo mundo aqui recebe alguma mensagem de aplicativos que tem no celular. Então essa pode ser uma maneira de popularizar a educação financeira e desmistificando um pouco dessa coisa de vou ter que ensinar, é matemática. Não, eu já faço, eu já olho para o dinheiro, educação financeira já é cuidar do meu dinheiro, já tem que olhar para ele, né, todos os dias. Curioso que a matemática é a menor parte da educação financeira, Exatamente. A menor parte. Lá falando da Olitef, um professor da escola tem que ser designado, e geralmente isso vai para o professor de matemática. Podia ser para qualquer professor de qualquer matéria, né? Júlio? Olha, assim, além, eu acho, do que foi dito aqui, lembrar que o nosso banco aqui, ele é reconhecido como um dos mais relacionais que existe no mercado. Então, a gente tem uma tradição de falar com o cliente.
Tanto que, do ponto de vista de recuperação, a gente há muitos anos promove salas que são paralelas a esses feirões. Inclusive, recentemente teve um caso muito interessante. A gente fez ali no Hotel Círculo Italiano, no centro de São Paulo. Em 10 dias vieram mais de 3.500 pessoas para negociar frente a frente. É um investimento que a gente faz, porque a gente sabe que muitas vezes por telefone a pessoa não consegue resolver ou ela não quer falar disso no telefone. E a gente já está fazendo isso no Brasil inteiro para atender mais de 30 mil pessoas que resolvem ter esse atendimento cara a cara. E além disso, eu acho que caiu aí, né, em todas as instituições, um investimento colossal nessas chamadas jornadas, experiências, porque quem tem o constrangimento quer falar por WhatsApp. Muitas vezes você liga e ele não atende, você manda mensagem na hora, ele, oi, tô aqui. Para falar disso, ele topa falar por WhatsApp. Então, no nosso lado aqui, a gente tem que continuar investindo em dar o canal que for mais conveniente para ele fazer a resolução da dívida dele. Interação. Ótimo. E a nossa última pergunta agora, já sobre outro assunto, ou se vocês escolherem, a gente pode conversar sobre isso também. Mas quem acompanha a gente aqui no nosso podcast já sabe que a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados uma dica cultural, pode ser um livro, uma série, um filme sobre o tema ou não relacionado ao tema também, pode ser. Júlio, eu vou começar com você. Tá bom. Bom, eu vou falar de um livro que a gente, tô vendo pessoas da minha equipe aqui, a gente leu recente todo mundo, a gente tem um clube do livro ali de debater e ele impactou bastante, que é o Psicologia Financeira. Morgan Housel, diria assim, talvez o autor. E eu acho legal porque ele trata o comportamento e a relação das pessoas com o dinheiro e principalmente o que o Arthur diz do hábito, né? Então eu acho que vocês todos aqui, quem não leu e ler, tenho certeza que vai ficar impactado de alguma forma. Eu acho que transita muito pelo assunto que a gente falou aqui de reabilitação financeira. Muito bom. Tati, qual que é a sua dica pra gente? Bom, Pode ser mais de uma. Tá, vou falar duas. Acho que uma, eu pensando um pouco na questão da impulsividade, do comportamento excessivo, que muitas vezes a gente tem alguém próximo ou a gente mesmo e não sabe por onde começar. Acho que tem duas possibilidades. Eu tenho um livro que eu sou uma das coautoras, que é 1 Minuto para Gastar, Uma Vida para Pagar. Então conta um pouco desse lugar do quanto é preciso, o quanto é sofrido chegar no final desse processo, que na verdade se tropeça muitas e muitas vezes. E o outro é Repete o nome do livro pra gente fazer uma propaganda aqui. 1 Minuto para Gastar, Uma Vida para Pagar. Muito bom. E a outra é um filme que todo mundo aqui, muitos já assistiram, já viram, deram risada e tudo mais, mas assistam com um outro olhar, com esse olhar da perda do controle, do quanto é sofrido, que chama Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Né? É muito interessante a gente poder olhar também de uma perspectiva diferente do quanto aquela pessoa se tá ali, né, dependente, precisando, mas precisando por quê, né? Então a gente nem se dá conta. Mas é uma comédia romântica. Muito legal. Tem o filme e tem o livro também. Tem o livro também. Arthur. Bacana. Eu vou então mais para a área cultural e a minha dica é a cultura de rua. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, eu gosto muito de andar na Paulista aos domingos, que fica fechado para os carros, aí vai um monte de artista popular e tal. Eu acho que a comida de rua e os artistas populares falam muito sobre a nossa cultura, e ligando com o assunto financeiro é de graça, ou de baixíssimo custo, acessível a todo mundo, né? Certamente tem iniciativas assim em todas as cidades do Brasil. Circule, ande pela sua cidade. Muito bom, obrigada. Muito bom, esse foi mais um episódio do Insights, gravado diretamente do 3º Summit de Educação Financeira do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com Arthur Vieira de Moraes, professor de Finanças da B3. Arthur, obrigada. Obrigado, parabéns pela iniciativa. E eu também quero agradecer ao Júlio Paixão, diretor do DRC, área de cobrança e recuperação de Bradesco. Júlio, obrigada. Obrigado, Ju. Tatiana Filomensky, psicóloga clínica e líder do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Tati, muito obrigada pela presença hoje. Obrigada a você.
Perfeito, e você que nos acompanha já sabe que o Insights está disponível toda semana nas plataformas de áudio, vídeo e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro dos bastidores e muito mais. Até a próxima, tchau!